Caros ouvintes, eu espero que estejam todos bem. Eu venho para um recado rápido, que é, em primeiro lugar, pedir desculpas, me desculpem e me perdoem por tamanha ausência do canal. Eu não intencionava ficar 2 meses longe do canal. Agradeço a todos os que pacientemente esperam, que pacientemente compreendem, que pacientemente continuam me ajudando financeiramente. Deixo dito que só este ano eu já gastei com mais de 30 livros e que, na soma do que eu recebo mensalmente, isso não cobra 1/5 dos meus gastos de fato com as coisas do canal, seja a tecnologia, seja o que eu uso para manter a minha garganta, como mel, própolis, etc. Gengibre, enfim, as minhas aplicações. Seja inclusive um local apropriado, um tripé para eu ler, ou uma cadeira, uma poltrona apropriada, que eu não tenho até hoje. É claro que ninguém tem nada com isso, mas só a título de curiosidade, eu tenho hérnia lombar, o que faz com que seja muito complicado eu gravar durante muito tempo sentada e durante muito tempo em pé. Eu tenho que revezar as duas coisas e me manter em atividade constante para que essa hérnia não se torne um problema realmente pungente a ponto de eu ir parar no médico. Então eu agradeço a todos os que podem me ajudar financeiramente, todos os que apoiam o canal se inscrevendo, todos os que apoiam o canal compartilhando, todos os que por aqui passam mesmo sem se inscrever, sem curtir, sem comentar nem nada, mas em silêncio. Agradeço também, porque, enfim, de alguma forma isso também é resultado de um trabalho. O resultado não precisa ser sempre o mesmo. Como eu sempre friso, eu não estou aqui atrás de seguidores, de likes, não estou atrás de lucros, nem patrocínios, nada disso. Mas agradeço toda a ajuda que seja possível. Àqueles que permanecem comigo, mesmo em minha ausência, o trabalho não acaba, não termina, e eu pretendo e intenciono continuá-lo muito para além do que eu já tenho feito. Aliás, deixo dito que, a partir de agora, as gravações seguirão num ritmo constante, de tal modo que eu não irei esperar para publicar, porque o YouTube ele não avisa se nós fazemos muitas publicações em um único dia. Então eu peço encarecidamente que aqueles que têm real interesse entrem no canal para observar se o livro que estão ouvindo já foi publicado, mais coisas ou não, porque talvez vocês não recebam mais notificações a respeito de tudo o que eu publico, por conta de ser uma grande quantidade de publicações. Muitas vezes eu freiei a minha leitura por causa disso. Isso não mais acontecerá. Eu lerei, editarei e publicarei em seguida, dentro do meu possível. Peço perdão também porque, como eu já disse num recado anterior, eu estou de mudança. A minha mudança ela ainda não finalizou. No dia de Corpus Christi, eu ainda estava em São Paulo, foi quando a minha sobrinha nasceu e foi quando eu comecei a procurar uma casa. Então o processo começou há 2 meses e faz 1 mês que eu me mudei e a minha casa ainda não está da maneira como eu gostaria para trabalhar de maneira adequada, ok? Contudo, eu me sinto no dever e sinto já falta, dever não só para com vocês, mas para comigo mesma, e inclusive com Deus, de dar continuidade nesse trabalho. Eu realmente faço isso por amor. Eu realmente amo os livros, amo a escrita. Sempre convido todos também a conhecerem o meu canal Letícia Conde e o meu trabalho enquanto escritora também, envolvendo temáticas
que se relacionam aos livros aqui do canal. E um segundo recado é: aqueles que ouvem A Aurora Nascente de Jacob Böhme, ou que gostariam de revisitá-lo, ele não foi publicado integralmente e nem o será. Eu conheci o Américo, eu conversei lá na Polar. O Américo foi muito claro e gentil comigo em dizer que ele jamais me censuraria, me processaria, me perseguiria de nenhuma forma, me cancelaria, etc., por conta de eu fazer esse trabalho de divulgação dos livros de maneira completa. Contudo, a editora Polar em específico é uma editora pequena que luta para estar no mercado há mais de 25 anos e eu penso, foi uma decisão minha e de bom senso, que eu não devo publicar todos os livros da editora Polar de maneira integral. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu totalizo 16 livros em mãos da editora Polar. Esse é o tamanho do quanto eu acredito no trabalho que eles fazem e sei que é um trabalho espetacular, que vale a pena ser conhecido e que faz diferença não só para o Brasil como para o mundo, porque cada vez que nós avançamos em um local do mundo, o mundo inteiro avança. Cada vez que um povo tem acesso a um tipo de tradição e de informação, o mundo inteiro muda junto. Por isso que é trabalho de formiga. E acredito plenamente que ter um bom livro em mãos é como ter uma boa árvore frutífera e uma boa fonte d'água. Ele jamais se esgota. Quem lê bons livros sabe disso, né? Uma Bíblia você consulta durante uma vida inteira. Não basta lê-la de cabo a rabo e dizer que já sabe algo. Sempre há camadas, como uma cebola, a serem descobertas, né? Sempre há um fruto novo a ser ofertado que nós não vimos antes, porque nós não estávamos maduros para aquilo. Assim como há outras informações que já apodrecem e que já não fazem mais parte, e nós vemos o quanto aquilo foi bom naquele momento, mas já não convém mais. E aí buscar novas coisas dentro daquele mesmo livro faz com que ele ganhe uma nova vida. E muitas vezes vemos, eu pelo menos comigo já me aconteceu, ver como que eu era imatura para certas coisas e como eu achava que sabia algo sobre um livro e relendo vi que aquilo que eu achava e que me foi frutífero naquele momento, hoje já é podre, já não presta para nada, não é um conhecimento realmente perpétuo, né? Não é um conhecimento eterno. Então eu preciso renovar as minhas bases. E um livro, ainda que não alimente fisicamente como uma fruta e uma água, ele alimenta a nossa alma e o nosso espírito. E eu me sinto no dever também de incentivá-los a comprar os livros. Eu sei que tem pessoas que inclusive me escrevem falando e até já enviaram fotos mostrando, né, tendo o livro em mãos. Agradeço aos que têm esse bom senso, aos que sabem que ter um bom livro é uma prioridade na vida, assim como ter uma boa roupa no inverno, ter uma boa roupa no verão, ter uma boa despensa com comidas que realmente nos nutram e ter uma boa água limpa, livre de poluentes. Um bom livro tem a mesma significância que tudo isso, tem o mesmo significado que tudo isso. Então, muitas vezes nós gastamos com coisas supérfluas, com roupas que depois já nem usamos mais ou facilmente se desgastam, com vícios, né? Eu já fui fumante, então eu posso falar em primeira mão o quanto se gasta com o vício, que não leva a nada além da morte de si mesmo. E achamos um livro muito caro, mas para gastar com álcool e com tabaco, por exemplo, citando apenas as drogas lícitas, isso sem falar no quanto se gasta em drogas ilícitas,
e mesmo em drogas farmacológicas, quando um livro muitas vezes nos cura de uma maneira também tão efetiva quanto um remédio, ainda que eu não esteja dizendo que uma coisa substitua a outra, mas sim que muitas doenças podem sim ser curadas através da formação de um pensamento apropriado, e os livros ajudam a isso, né? Eles nos educam a termos uma evolução adequada, uma evolução mental, sentimental, que leva a escolhas físicas apropriadas. Então, tendo um livro a mesma importância que todas essas outras instâncias materiais, é de bom senso que aprendamos a realmente comprarmos livros, termos livros em casa, uma pequena biblioteca, não importa o tamanho, não é pela ostentação, mas sim pela qualidade que aquilo agrega à nossa casa, ao nosso ser e aos que convivem conosco. Há toda uma mudança de padrão e de frequência na nossa vida quando nós realmente buscamos coisas mais elevadas, coisas que nos agregam em termos de estudo. Creio que todos que estão nesse canal minimamente talvez consigam observar isso, né? Não buscam esses livros à toa, e sim porque sabem que eles agregam algo que é inestimável. E sendo inestimável, nós temos o dever de alguma forma, ajudarmos a manter o trabalho das pessoas que fazem com que isso chegue até nós. Assim como nós pagamos pela fruta que comemos quando vamos ao mercado, assim como pagamos a roupa que compramos, e deveríamos prezar pelo trabalho dessas pessoas e não fazer muitas vezes de um trabalho que é tão digno quanto qualquer outro, um trabalho escravo, como acontece muitas vezes. Devemos sim ajudar a manter o trabalho das editoras, porque se não são essas pessoas traduzindo e publicando esses livros, o trabalho que aqui é feito jamais seria possível. Jamais. Porque eu não tenho capacidade nem temporal, nem técnica para ficar traduzindo livros, né? São vários trabalhos que devem ser feitos cuidadosamente. E a Editora Polar é uma editora pequena, é uma editora que luta há muito tempo para conseguir ter o mínimo de estabilidade no mercado e, portanto, em respeito a todo o trabalho deles, eu tomei a decisão de que irei tirar do ar alguns capítulos, não todos, alguns capítulos da Aurora Nascente. Durante a semana, eu irei começar a tirar um e outro capítulo. Portanto, se você gostaria de ouvir a Aurora Nascente, que não está completa, repito, eu não gravei inteiro, mas mais de 50% do livro está publicado, eu peço para que corra atrás disso, de ouvir enquanto há tempo, porque aos poucos será tirado do ar alguns capítulos de maneira aleatória. Assim como todos os outros livros que eu tenho da Editora Polar, eu irei publicar somente alguns fragmentos para dar esse gosto, para verem o quanto é um trabalho que merece ser reconhecido e merece ser financiado para que outras obras possam ser publicadas e traduzidas aqui no Brasil. Tá certo? Eu espero que compreendam, espero que vejam que essa é uma iniciativa minha, e peço para que, caso alguém compre o livro, qualquer livro da Editora Polar, e tenha dificuldades em lê-lo, entre em contato comigo. Qualquer pessoa que tenha real dificuldade em entrar em contato com o livro, me escreva.
Vamos, de alguma forma, nos ajudar, continuar nos ajudando. Contudo, me sinto no dever, na obrigação, e penso que seja justo que, a partir de agora, eu já não publique mais integralmente os livros especificamente desta editora. Deixo dito também que eu tenho muito claro, assim como eu escrevo no início de cada vídeo, que a intenção não é infringir leis autorais, mas de boa intenção o inferno está cheio. Eu sei que eu estou infringindo leis autorais e que eu estou aberta a qualquer momento sofrer um processo de qualquer editora que queira, enfim, bloquear o meu trabalho, ou então tomar um strike, eu não sei, pelo YouTube, né? As pessoas bloquearem os vídeos, seja pelo motivo que for, seja, né, por elas estão no direito delas, né, ser o trabalho delas, seja simplesmente por não gostarem do meu trabalho, não quererem que eu faça isso, né? Muitas vezes é pirraça também, porque nem mesmo precisam, nem mesmo são afetadas por isso, mas pequenas editoras eu compreendo que o meu trabalho pode sim afetar e muito o trabalho delas e acabar ocorrendo algo que é totalmente indesejável, que se chama essa concorrência, porque a última coisa que o meu canal é concorrência com editoras. Essa não é a ideia, essa não é a missão aqui, de forma alguma, tá? E deixo muito claro que ler um livro é diferente de ouvir um livro. Assim como tomar um suco de uma fruta é diferente de comer a fruta. Não se conhece uma fruta realmente apenas tomando o suco dela, ainda que essa seja uma forma diferente de entrar em contato com ela. Mas ir diretamente à fonte é algo muito desejoso, e não só desejoso, saudável e muito enriquecedor. Ter o livro em mãos para acompanhar a leitura, assim como para ler sozinho também, e desenvolver em si mesmo a capacidade de leitura na mesma fluidez, e inclusive melhor do que a que eu faço, é algo que deve ser buscado. O meu trabalho, com certeza, ainda que possam dizer que é um excelente trabalho, pode ser muito melhor. E ainda que um compositor de música, ele deixe escrito cada nota, cada compasso, cada tempo, ainda assim, o maestro, quando toca, ou o pianista, cada um terá um estilo próprio e uma leitura própria daquilo. Então, a rigidez de uma leitura ou do tocar de uma música, ela não existe, ela é ilusória. O que significa que, mesmo grandes composições como as sinfonias de Beethoven, cada maestro vai tocar de uma maneira completamente diferente do outro, ainda que possam ser próximas. Mas há maestros que tocam em um tempo mais acelerado ou mais lento, enfim. E isso dá toda uma atmosfera completamente diferente para a obra. As escolhas que a gente faz de respiro, de entonação, de timbre, de enfim, picos e baixas na voz, ao ler um livro, faz toda a diferença. E aprender isso é crucial. Isso não significa se tornar um pianista profissional
se tornar um maestro só porque sabe ler uma partitura. Isso não significa abrir um canal no YouTube ou um podcast, qualquer coisa que seja, uma mídia, qualquer espaço na mídia, para começar a ler livros, ainda que isso seja maravilhoso, mas não é exatamente isso o que eu estou incentivando, mas sim o hábito de leitura por si mesmo, para que vejamos o quanto é espetacular quando nós ganhamos a capacidade de conversar diretamente com o autor e unir a nossa vitalidade àquilo que o autor deixou enquanto vitalidade dele próprio, escrita. Surge algo único, e isso é um pequeno milagre, e isso nos cura, isso gera uma cura a longo prazo. Por isso que ler para as crianças, por exemplo, é algo crucial, é algo que deveria ser extremamente estimulado, porque faz sim toda a diferença. Um pai e uma mãe que leem para seus filhos, assim como chega um momento em que é preciso dar o livro nas mãos das crianças para que elas leiam por si mesmas. O que eu faço aqui é meio um processo de mãe e de pai que está lendo para mostrar, para retomar a união da tradição oral com a tradição escrita, que são duas coisas distintas, mas que ao serem unidas fazem com que nasça um terceiro elemento, que é um conhecimento poderosíssimo. Então não é nem só ficar na linguagem oral, na tradição oral, como antigamente, e ainda hoje tem comunidades que são predominantemente de tradição oral, e nem só a escrita, mas unir ambas as coisas, porque a escrita traz a estrutura da estabilidade perante o tempo, ela vence o tempo ao trabalhar junto dele, e a oralidade, ela traz a vivência dentro do tempo. Um é a permanência, o outro é a vivência, o pulsar. Então não basta ter um coração, é preciso fazê-lo pulsar. Assim como não basta um pulso, é preciso ter um coração num corpo apropriado para que se gere vida. E ambas as coisas andam juntas. Então escrita e oralidade, no fundo, se fundem para que nasça uma terceira coisa, que é algo milagroso, que é realmente a verbalização de coisas gloriosas, de coisas que nos fazem emancipar enquanto humanidade. Faz com que nós nos emancipemos, com que respeitemos melhor uns aos outros, amemos melhor uns aos outros. Faz com que nos voltemos a Deus. Então todo o trabalho que eu faço aqui, acima de tudo, é para a glória de Deus, através da cura do ser humano. Porque devemos curar os enfermos, amar ao próximo, amar aos inimigos e a Deus acima de todas as coisas. É isso que me guia e é isso que me faz também ter o bom senso de saber que há pessoas que também estão fazendo esse tipo de trabalho, estão trabalhando, tendo este mesmo foco e que elas também precisam de auxílio,
também precisam ter seu trabalho reconhecido. Eu, hoje, não preciso de lucro para viver. Não preciso nem almejo, ainda que isso possa se tornar uma possibilidade, de viver somente disso. Seria maravilhoso. Contudo, não é algo que eu priorize ou que eu precise neste momento. Ainda assim, agradeço os que podem financiar de alguma maneira os livros que eu compro e fazer com que seja possível eu também ter uma vida com a qual eu possa continuar fazendo boas escolhas em outros âmbitos e não precisando abrir mão de uma comida para comprar um livro e vice-versa. Mas não sou só eu que preciso dessa ajuda. As editoras também. E é por isso que, através da Editora Polar, eu deixarei como incentivo e como exemplo o fato de irmos atrás e buscarmos aprender o que é prioridade na vida. Se a minha prioridade é ir em barzinho, em festinha, se a minha prioridade é comprar doce, se a minha prioridade é manter vícios, se a minha prioridade é andar na moda, ou se a minha prioridade é comprar um livro que tem um valor inestimável quando lido. Retomamos o trabalho. Deu 2 meses em que me ausentei e agora volto. Mais uma vez agradeço, mais uma vez peço perdão por tamanha ausência, não era intencionado. Contudo, creio que seja compreensível. As coisas ainda não estão dentro do eixo, então pode ser que ainda não haja uma constância como antes tinha, mas isso não significa que o canal esteja abandonado, não significa que eu não lembre e veja os comentários e responda dentro do possível todos os dias o que vocês falam, quando falam, e me mudei inclusive para o interior para ver se consigo justamente ter um pouco mais de calmaria para gravar ainda mais livros e fazer com que isso chegue a pessoas que precisam. Aos que tenham também dificuldade em ler o livro por conta de fotossensibilidade, fotofobia, como eu já vi alguns comentários aqui também, e, enfim, queiram saber de algum livro específico da Editora Polar, me escrevam. Eu irei analisar cada caso e irei ajudar dentro do possível. Está certo? Agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigada a todos os que permanecem aqui comigo. Seja uma permanência virtual, de inscrição, de passagem somente, seja de comentário, seja de likes, seja financeira, enfim, todo tipo de suporte é sempre muito bem-vindo e eu agradeço imensamente. Em 2 anos de canal, eu não tinha me ausentado ainda em tamanha escala e espero não precisar mais me ausentar dessa maneira. É isso, meus caros. Muito obrigada
Que Deus seja convosco. Voltemos aos nossos livros. Voltemos às leituras, às curas. E saiba que, de uma forma inexplicável, eu realmente sinto um profundo amor por cada um que aqui passa. Sem vocês, o meu trabalho seria absolutamente nada. Então, muito obrigada. Até breve.